Existe um momento que deveria ser o ápice da conexão, do prazer e da intimidade, mas que, para milhões de homens, se transforma em um instante de pânico silencioso. A excitação cresce, a paixão se intensifica e de repente você sente aquele sinal, aquela iminência, aquele ponto de onde não há mais retorno se aproximando rápido demais, muito antes do que você ou sua parceira desejariam. E o clímax da intimidade se transforma em um anticlímax de frustração. O que se segue é ainda pior. É o silêncio constrangedor que paira no ar. É o sentimento de ter falhado. É a vergonha. É o pedido de desculpas que não precisava e não deveria ser dito. É a preocupação com o que ela está pensando. E lentamente, esse momento único de frustração começa a projetar uma sombra sobre toda a sua vida íntima. O medo da próxima vez, a ansiedade de desempenho que começa horas, ou até dias, antes do encontro, a evitação sutil da intimidade, não por falta de desejo, mas por medo de falhar novamente. Se algo do que eu descrevi ressoa com você, se você já sentiu o gosto amargo dessa perda de controle, a primeira e mais importante coisa que eu quero que você saiba é: você não está sozinho. Longe disso, você faz parte de uma irmandade silenciosa de homens bons. Homens fortes, homens de todas as idades, que enfrentam exatamente o mesmo desafio. A ejaculação precoce é, de longe, a disfunção sexual mais comum em homens no mundo todo. Mais comum que a disfunção erétil. Ela não escolhe idade, classe social ou experiência. Meu nome é Dr. Arthur Montenegro, e a minha missão neste vídeo é trazer este assunto da escuridão da vergonha para a luz da ciência e do conhecimento. Por muito tempo, a sociedade, por pura ignorância, tratou este assunto como uma piada, ou pior, como uma falha de caráter, uma falta de força de vontade ou de consideração com a parceira. A medicina, por sua vez, por muitas décadas, o tratou como um problema puramente psicológico, uma questão de ansiedade e nada mais. E eu estou aqui hoje para lhe dizer, com a segurança de anos de prática clínica, que ambas as visões estão, na maioria dos casos, incompletas e fundamentalmente erradas. A ansiedade, sem dúvida, desempenha um papel e pode piorar o problema, mas ela geralmente não é a causa raiz. Ela é a consequência. A causa raiz, em muitos homens, é física. E a afirmação que eu quero que você guarde, que pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo, é esta: a ejaculação precoce não é uma falha moral ou psicológica. É, em muitos casos, uma falta de treino neuromuscular. Exatamente. Uma falta de treino. Como não conseguir levantar um peso na academia ou não ter fôlego para correr uma longa distância. Por isso, a maioria das soluções oferecidas no mercado são, na minha opinião, paliativas e insatisfatórias. Pílulas que diminuem a sua sensibilidade como um todo, transformando uma experiência que deveria ser vibrante em algo vago e distante. Cremes anestésicos que te deixam dormente, roubando o seu próprio prazer na tentativa de prolongar o ato. Essas abordagens tentam desligar o prazer para adiar o fim, em vez de lhe dar o controle para aproveitar a jornada. Mas e se eu lhe dissesse que você nasceu com um freio natural? Um músculo ou um conjunto de músculos, projetado especificamente pela natureza para lhe dar controle sobre o reflexo ejaculatório. Um músculo que a maioria dos homens nem sabe que existe, e muito menos que pode ser identificado, isolado e fortalecido como qualquer outro músculo do seu corpo, como o seu bíceps ou o seu peitoral. Um músculo que, quando treinado, se torna o seu comando, o seu controle, a sua fonte de confiança. Fique comigo, porque neste vídeo eu não vou lhe oferecer um truque ou uma pílula. Eu vou lhe dar um mapa para encontrar esse músculo secreto e um plano de treino para fortalecê-lo, para que você, e não a sua ansiedade ou o seu corpo destreinado, esteja no controle. Se você está cansado de viver com essa frustração e quer, de uma vez por todas, aprender a pilotar o seu próprio corpo com a confiança que você merece, eu lhe convido a se inscrever neste canal e a ativar o sino de notificações. O conhecimento que liberta começa aqui. E se a falta de controle já lhe causou um momento de angústia, escreva 1 nos comentários.
Vamos quebrar o silêncio juntos. Este é um espaço seguro. Para entendermos a solução, precisamos primeiro visualizar o mecanismo da ejaculação. Pense nela como o funcionamento de uma barragem. Conforme a excitação sexual aumenta, o reservatório de prazer e tensão vai se enchendo. Existe um ponto crítico, um nível em que, se a água passar pela comporta, não há mais como segurar o fluxo. É o que chamamos em medicina de ponto de inevitabilidade ejaculatória. O problema na ejaculação precoce é que este ponto de não retorno chega rápido demais. É como se a comporta da barragem fosse muito fraca ou estivesse mal regulada, abrindo-se com muito pouca pressão. Por que isso acontece? Por décadas, a resposta padrão foi simplista e focada em um único culpado: a psicologia, a ansiedade. E sim, a ansiedade definitivamente desempenha um papel. Ela é como o pé no acelerador. O medo de falhar o torna mais focado na performance do que no prazer. Essa tensão acelera seus batimentos cardíacos, sua respiração e, consequentemente, todo o processo, empurrando-o mais rápido em direção ao clímax. E isso cria o famoso e terrível ciclo vicioso. Você tem medo que aconteça rápido. Essa ansiedade faz com que aconteça rápido, o que gera ainda mais medo e ansiedade para a próxima vez. A ansiedade é o acelerador, sem dúvida. Mas o que a maioria dos homens, e até mesmo muitos profissionais, não percebe é que o problema principal, muitas vezes, não é a força do acelerador, mas sim a fraqueza do freio. E é sobre este freio que nós vamos falar hoje. Porque se você tiver um freio forte e confiável, não importa o quão rápido você esteja indo, você sempre terá o poder de diminuir a velocidade e retomar o controle. Esse músculo secreto, esse freio natural que a natureza lhe deu, não é exatamente um único músculo, mas um conjunto deles. Uma rede de músculos fortes e flexíveis que se estende na base da sua pelvis, desde o seu osso púbico na frente até o final da sua coluna, o cóccix. Em termos médicos, nós chamamos este conjunto de músculos do assoalho pélvico. E o método para fortalecer essa musculatura, para transformar esse freio de bicicleta desgastado em um freio de carro de corrida, é um tipo de treinamento de força específico, conhecido cientificamente como exercícios de Kegel para homens. Eu sei o que você pode estar pensando. Exercícios de Kegel. Mas isso não é algo que as mulheres fazem depois do parto? Sim. E essa associação é exatamente o motivo pelo qual este conhecimento tão valioso para os homens permaneceu um segredo por tanto tempo. Mas a verdade é que essa musculatura é igualmente, se não mais, importante para a função sexual e urológica masculina. Vamos à ciência para que você entenda o poder disso. Os músculos do seu assoalho pélvico são músculos multitarefa de uma importância extraordinária. São eles que dão suporte para sua bexiga e seu intestino, mantendo tudo no lugar. São eles que você usa de forma consciente para controlar o fluxo de urina ou para segurar os gases. E o ponto crucial da nossa conversa, são eles que se contraem de forma rítmica e involuntária durante o orgasmo para expelir o sêmen. Agora, imagine o que acontece quando esses músculos estão fracos e destreinados, como acontece na esmagadora maioria dos homens que nunca sequer pensaram em exercitá-los. Diante da alta pressão neurológica da excitação sexual, eles não têm força, não têm tônus para se manterem sob seu controle consciente. Eles entram em espasmo. As contrações começam de forma involuntária e prematura. Você perde o controle não por uma falha de vontade, mas por uma falha de força muscular para conter o reflexo ejaculatório. Agora, imagine o cenário oposto. Um assoalho pélvico forte, treinado e responsivo. Um músculo que você conhece e que obedece ao seu comando. Durante a relação, quando você sente que o ponto de não retorno está se aproximando, você pode, de forma consciente e deliberada, contrair essa musculatura. Essa contração firme funciona como um freio físico e neurológico. Ela diminui momentaneamente a excitação e a hipersensibilidade na região, empurrando o ponto de não retorno para mais longe. Ao aprender a fazer isso, você ganha segundos preciosos, que com a prática se transformam em minutos. Você deixa de ser um passageiro no seu próprio corpo e se torna o piloto.
Você aprende a surfar as ondas da excitação controlando o ritmo, em vez de ser constantemente derrubado pela primeira onda mais forte. E os benefícios de treinar este músculo não se limitam apenas ao controle do tempo. Um assoalho pélvico mais forte e com maior fluxo sanguíneo também resulta em ereções mais firmes e potentes, pois ele ajuda a prender o sangue dentro dos corpos cavernosos. Além disso, melhora o controle urinário, ajudando a prevenir problemas de incontinência ou gotejamento que podem surgir com a idade. Ao fazer estes exercícios, você não está apenas melhorando drasticamente sua vida sexual. Você está investindo na sua saúde urológica e na sua confiança como um todo, para o resto da sua vida. Agora que você entende o que é o assoalho pélvico e por que ele é a chave para o seu controle, chegamos à parte mais importante, a parte prática, o como. Antes disso, precisamos derrubar algumas barreiras mentais que podem estar passando pela sua cabeça e que impedem muitos homens de sequer tentar. A primeira e mais comum é o preconceito. Mas, doutor, isso não é um exercício de mulher? Essa ideia, meus amigos, é um dos maiores desserviços que já foram feitos à saúde masculina. A anatomia é clara. Tanto homens quanto mulheres possuem um assoalho pélvico, e em ambos os sexos, a força dessa musculatura é vital. Para a mulher, está muito ligada à sustentação dos órgãos e à recuperação pós-parto. Para o homem, está diretamente ligada ao controle urinário, à potência da ereção e, crucialmente para nossa conversa, ao controle ejaculatório. Chamar de exercício de mulher é tão ilógico quanto dizer que fortalecer o bíceps ou o coração é algo exclusivo de um sexo. É um preconceito que te impede de acessar uma das ferramentas de controle mais poderosas que o seu próprio corpo oferece. A segunda barreira é a dúvida. Meu problema é a ansiedade, não um músculo. Eu entendo perfeitamente. Como vimos, a ansiedade é o acelerador. Mas imagine que você está dirigindo um carro potente em uma descida íngreme. A ansiedade é a força da gravidade te empurrando para baixo, cada vez mais rápido. Ter um freio forte e confiável, que é o seu controle muscular, não elimina a descida, mas lhe dá a total confiança de que você pode controlar a velocidade e parar a qualquer momento. E essa confiança, por si só, diminui drasticamente a ansiedade. Ao fortalecer o físico, você acalma o mental. Agora, vamos ao protocolo. Ao plano de treino que vai transformar a sua confiança. O primeiro passo, e o mais importante de todos, é encontrar um músculo secreto. Um erro muito comum no início é contrair os músculos errados, o abdômen, as nádegas ou as coxas. O músculo que buscamos é muito mais sutil e interno. A forma mais segura e eficaz de identificá-lo é a seguinte: da próxima vez que você for ao banheiro urinar, no meio do processo, tente interromper completamente o fluxo de urina por 1 ou 2 segundos. O músculo, ou o conjunto de músculos, que você sente se contraindo internamente para fazer isso, aquela sensação de puxar para dentro e para cima, é o seu assoalho pélvico. Memorize essa sensação. Esse é o seu alvo. Uma vez que você o identificou, não precisa mais fazer isso enquanto urina. Na verdade, não transforme o ato de urinar em um exercício, pois isso pode confundir os reflexos da sua bexiga a longo prazo. Use a técnica apenas para encontrar o seu alvo. Agora que você já sabe qual músculo trabalhar, vamos ao exercício básico. O treino é simples. Com a bexiga sempre vazia, você pode começar deitado de costas com os joelhos dobrados, que é a posição mais fácil para sentir a contração. Respire fundo e, ao expirar o ar, contraia o seu assoalho pélvico exatamente como fez para parar a urina, mas sem contrair as nádegas ou abdômen. Mantenha essa contração firme por 5 segundos. Tente respirar normalmente enquanto segura. Depois, relaxe completamente por 5 segundos. Sentir o relaxamento total é tão importante quanto a contração. Isso que você acabou de fazer é uma repetição. E, finalmente, o protocolo de treino. A sua meta é fazer 10 repetições como essa. Essas 10 repetições formam uma série. O protocolo ideal para obter resultados é realizar 3 séries por dia. Uma pela manhã, uma à tarde e uma à noite. Não leva mais do que 5 minutos do seu dia. E a beleza deste treinamento é que ele é completamente invisível. Com o tempo, você será capaz de fazer sentado, em pé
em qualquer lugar. Ninguém no mundo precisa saber que você está treinando. Pode ser o seu superpoder secreto, que você aprimora no carro, na fila do banco ou assistindo televisão. E isso me leva a um ponto fundamental: o gerenciamento de suas expectativas. Lembre-se, este é um treinamento de força, como qualquer outro. Você não vai à academia um dia e espera levantar o dobro do peso no dia seguinte. Requer consistência e paciência. Nas primeiras 2 ou 3 semanas, seu foco será a conexão mente-músculo. Você estará aprendendo a isolar e a contrair o músculo corretamente. É provável que você não sinta nenhuma mudança significativa na sua performance sexual ainda. Isso é perfeitamente normal. Continue. É geralmente após 4 a 6 semanas de prática diária e consistente que a mágica começa a acontecer. Você começará a notar os primeiros sinais de controle. Sentirá que durante a relação, consegue usar o músculo para friar e adiar o clímax por alguns segundos a mais. E cada pequeno sucesso irá construir a sua confiança. Após 3 meses de treino disciplinado, para a maioria dos homens, a mudança é transformadora. O controle se torna muito maior. A ansiedade de desempenho diminui drasticamente. E a intimidade volta a ser uma fonte de prazer e conexão, e não de medo e performance. O que eu lhe ensinei hoje é muito mais do que um exercício. É a chave para você reconquistar uma parte fundamental da sua autoconfiança como homem. O objetivo final não é apenas durar mais tempo em um sentido superficial. É sobre transformar um momento de ansiedade em um momento de intimidade relaxada. É sobre estar presente, conectado com sua parceira, aproveitando a jornada, sem o medo constante de um final prematuro. O controle que você tanto busca não está em uma farmácia, não está em uma pílula, ou em um creme que tira o seu prazer. Ele sempre esteve aí, dentro de você. Ele é um músculo, e como todo músculo, ele só precisa ser encontrado e treinado. Comece seu treino hoje. Recupere o comando do seu corpo. A sua confiança está em suas mãos.